e amém. Meus queridos, se vocês puderem, estiverem no cômodo da sua casa, pegue a palavra de Deus e vamos meditar aqui em alguns versículos e depois nós vamos orar e encerrar a live. Mas se você puder, pegue a Bíblia, a palavra de Deus, e aproveitando a oportunidade, compartilhe esta live, porque eu creio que Deus, para a glória do nome dele, certamente há de alcançar outras vidas que necessita, como nós necessitamos, de ouvir a palavra de Deus, e não somente ouvir, mas absorver para o nosso crescimento, amém? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 em diante, e preste bem atenção na leitura desse contexto. Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, está falando de quê? De vida eterna. O texto termina dizendo: para que tenha a vida eterna, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. O não perecer significa perder a vida eterna, ou seja, ser condenado. Mateus 25, verso 46. Irão estes para a condenação eterna, mas os justos para a vida eterna. Então, não pereça quer dizer não seja condenado, mas tenha a vida eterna, ou seja, alcance a vida eterna. Esse é o propósito pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Marcelo, o que significa unigênito? Único gerado. Não é criado, é o único gerado. Porque o Verbo, que é o próprio Deus, se fez carne, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observa o versículo 17. Se Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, como está escrito o texto, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por que muitos serão condenados? Nós vamos meditar sobre isso. O versículo 17 é bem claro. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então, Deus enviou seu Filho. Não foi para condenar ninguém. Não foi para condenar o mundo. O mundo aqui está se referindo às pessoas, seres humanos, todos pecadores, todos distantes de Deus, todos afastados de Deus, mas o Senhor já reconciliou o mundo pelo sacrifício do seu Filho. Claro, aqueles que ouvem e recebem a abundância desta graça. Há uma necessidade de ouvir e receber. Deus já pagou o preço mediante o seu Filho pela morte na cruz. Mas o que falta para mim herdar salvação? Crer. E nós vamos entender o que é o crer dentro das Escrituras. Porque se fala tanto de crer, se fala tanto de fé, mas como compreender a fé? Como compreender o crer? O crer e a fé estão falando da mesma coisa. Então observe que o versículo 17 está dizendo: Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós sabemos que muitos serão condenados. Agora, por que muitos serão condenados? Por que vão chegar à condenação? Nós vamos compreender isso. Verso 18: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 16 tem a palavra crer 3 vezes. Isso é importante, esses detalhes. 3 vezes tem a palavra crer só no versículo 18. Quem crer não é condenado. A palavra é clara e simples. Quem crer não é condenado. Segue dizendo o texto: mas quem não crer já está condenado. Observe que já está e não será. Já está no tempo presente. O que significa isso, Marcelo? Significa que a salvação é agora, enquanto nós respiramos, enquanto estamos vivos. Pois, após a morte, só resta o juízo. E o juízo não é no sentido de absolver para ver se vai ser salvo ou se vai ser condenado. O juízo é só para julgar e saber por que foi condenado, que é o juízo do trono branco, capítulo 20, versículo 11 diante Apocalipse. Então é importante ver todos esses detalhes. Porquanto não crer no unigênito Filho de Deus, o unigênito, o único gerado. É o único que pode levar o ser humano pecador
a salvação, a presença do Pai naquele grande dia. Versículo 19. E a condenação é esta. Então aqui vai falar o motivo. Ele entra no contexto falando o motivo por que serão condenados. Verso 19. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, vírgula, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe, quem é a luz? A luz é Jesus Cristo. A luz é o Senhor. Eu quero ler um texto aqui maravilhoso. 8:12, Evangelho de João. Está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, ponto e vírgula. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz do mundo. Para mim, ser a luz do mundo, como ele falou em Mateus capítulo 5, o versículo 13, o versículo 14 e 13, que ele fala aí: vós são a luz do mundo, vós são o sal da terra. Quando ele fala a luz do mundo, ele está se referindo aos que seguem ele. Seguia Jesus. Como que eu sigo a Jesus? Nós vamos já compreender como que nós seguimos a Jesus. Então, ele é a luz do mundo. Quem segue ele, como nós acabamos de ler, não andará em treva, mas terá a luz da vida em si, ou seja, sobre a sua pessoa. Então, voltando lá, vamos voltar lá, capítulo 3, e vamos seguir a leitura. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meus queridos, observe o versículo 19 e o versículo 20, um detalhe de suma importância. Porque as suas obras eram más, versículo 19. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o que é crer? É abandonar as obras velhas do velho homem para seguir a Cristo. Isso significa que nós temos que renunciar à nossa vida velha. Nós temos que renunciar às obras más. Amém? Estava tirando o negócio da tela aqui. Então observe que eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então a mensagem está sendo pregada, está sendo instruída, está sendo ensinado. Muitas pessoas ali ouvem a mensagem e a mensagem trabalha no seu coração. O Espírito de Deus está ali. Ali está sendo ministrada a palavra, independente do lugar. O povo está ali. O Espírito de Deus que testemunha no coração do homem está ali convencendo no íntimo do homem que aquela palavra que está sendo pregada por o ministro que está pregando no momento é a palavra de Deus. Está sendo testemunhado que o Filho de Deus morreu pela humanidade. E quem está inserindo no coração do homem esse testemunho? O Consolador, o Espírito de Deus. O testemunho interior. É ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo vivo. A palavra do Evangelho está sendo pregado. Então, ali naquele momento, o Espírito de Deus está atuando, trabalhando. E muitos creem. Mas esse crer não leva a pessoa a abandonar o pecado. A pessoa permanece nas trevas. Vamos ler capítulo 13, aí do Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 12, o versículo 42 em diante. Capítulo 12, o versículo 42 em diante. E apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Verso 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Observe que o crer não significa que a pessoa é salva em Cristo Jesus. Por quê? Porque o crer significa obedecer. Observe que eles creram. No entanto, não confessaram a Jesus. Por quê? Porque confessar a Jesus significava abandonar a religiosidade, abandonar os prazeres que é trazer aquela religião para esses fariseus naquele momento. Então, por causa dos outros fariseus, porque eles amavam mais a glória do homem, amavam mais a corrupção, o engano, a mentira, do que o Senhor Jesus. Ele creu, mas preferiu permanecer vivendo a vida que estava vivendo anteriormente junto com seus demais irmãos. Ou seja, negando a Cristo e confessando e vivendo na prática do pecado. Mas observe que o texto está dizendo que eles creram, mas não confessaram. Você lembra que o Senhor falou de Mateus 10, versículo 32?
Aqueles que me confessar diante do homem, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus